Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe o seu comentário, a sua opinião e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O Brasil se despede de um reconhecido artista nacional, sobretudo pela sua capacidade de interpretar e fazer as pessoas felizes com o humor. Paulo Gustavo, ator e humorista, que partiu depois de complicações pela Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, além de se manifestar nas redes sociais, também se pronunciou em sua conversa com apoiadores quando comentou o fato. A gente lamenta a morte dele. Era uma pessoa que acho que todo o Brasil acompanhava, deixou uma história. E lamenta a morte dele, bem como de todos, né? No Brasil. E a gente pede a Deus que conforte sua alma no céu e seus familiares aqui na terra. E em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro esteve no ato de abertura da Semana das Comunicações. Em meio a muitas autoridades do governo, lideranças, em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que não espera baixar o decreto, mas se for publicado, será cumprido em relação a um decreto com base no artigo 5º da Constituição contra medidas restritivas de governadores e prefeitos no combate à pandemia da Covid-19. O presidente defendeu a liberdade do povo e o direito de ir e vir do brasileiro. Os militares, quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1º de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza, darão sua vida por liberdade. Ao contrário do que muitos pensavam, estamos dando exemplo de como defender a nossa liberdade de imprensa, por mais que ela possa ser opositora ao governo. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que está em jogo, e alguns ainda ousam por decretos subalternos nos oprimir. O que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos, atualmente, 23 ministros. Somos cerceados, com muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na iminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Estamos provando aqui agora, com o nosso ministro Fábio Faria, das Comunicações, o quanto nós necessitamos de liberdade. Ela não é desassociada do oxigênio que respiramos. E faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, possa saber o que acontece por intermédio das mídias sociais, que tem um papel excepcional no Brasil, inclusive na minha eleição. O meu marqueteiro não ganhou milhões de dólares fora do Brasil. O meu marqueteiro é um simples vereador, Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. É o Tércio Arnoldi aqui,
que trabalha comigo, é o Mateus. São pessoas que são perseguidas o tempo todo, como se tivesse inventado um gabinete do ódio. Não tem do que nos acusar. É o gabinete da liberdade, da seriedade. E eu vou botar hoje uma placa lá, gabinete João 8,32. Ali nasce a verdade, que nós tanto precisamos e não podemos viver sem ela. De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos e nos prender dentro de casa, nos condenar à miséria, roubar milhões de empregos, levar famílias ao desespero por não poder trabalhar, por não poder se locomover, e alguns até quando procuram como se confortar, são proibidos de ir numa igreja ou num templo. Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil. Estamos assistindo cenas de pessoas sendo presas em praça pública, mulheres sendo algemadas, e ninguém fala nada, nossa imprensa. Homens sendo proibidos de ir para a praia, como um decreto de um prefeito da Costa Verde, proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra. O que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Sei que o Legislativo não contestará. Afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Ali está a alma do povo brasileiro. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso, porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos. O que o povo quer de nós é que realmente nós sigamos o norte dado por esse povo. E de todo o artigo 5º, eles querem trabalhar. Isso é crime. Por que a imprensa trabalha 24 horas por dia? Fica em casa também. Quero o direito de ir e vir. Quero o direito de ir à praia, ver um amigo. Quer ir na igreja ouvir o seu pastor, o seu padre. Que poder é esse que foi dado a governadores e prefeitos? Isso é uma excrescência. Não podemos nós assistirmos tudo isso calados, como se não fosse conosco. Em especial nós, servidores públicos, grande parte aqui, que tem o salário garantido. Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro. Se colocar no lugar da outra pessoa, do nosso subordinado, antes de tomar uma decisão, nos coloquemos no lugar dessas pessoas, comerciantes, empresários, autônomos, que perderam totalmente a sua renda, que estão desesperados agora, sem saber quando poderão retomar a sua atividade econômica. Nós queremos, o povo quer, o voto auditável. Qual o problema nisso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posto em prática. Ninguém vai contestar, em lugar nenhum, a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão. E temos bons ministros, de maneira geral, como um dos grandes responsáveis por muitas obras, que é o Rogério Marinho, do MDR. Isso tudo se reflete em coisas boas para o nosso governo. E nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte, vai mostrar a obra, e não repetir na mesma tecla, o presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô. Essa CPI, eu tenho certeza, parlamentares, senador especial, ela vai ser excepcional no final da linha, que vai mostrar, sim, o que alguns fizeram erradamente com os bilhões
entregue pelo governo para os seus respectivos estados e municípios, junto àqueles que são isentos e apoiam a verdade, senadores. Estamos sugerindo que seja convocado ou convidado autoridades que venham falar no tratamento precoce. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. A responsabilidade é enorme. Não podemos injetar algo no braço do povo brasileiro sem responsabilidade. Como disse aí o pastor Silas Malafaia há poucos dias, até para a questão da Copa do Mundo, precisou-se de uma lei para que a Copa do Mundo fosse feita no Brasil. O que dizia essa lei? O governo federal, à época, tinha que se responsabilizar por tudo que acontecesse dentro do Brasil. E por que uma vacina tem que ser diferente? 2021, não podemos continuar com essa política do feche tudo, fica em casa. Quem quer ficar em casa tem condições, fica em casa. Deixa quem quer trabalhar para levar o sustento para casa, trabalhar. Afinal de contas, é essencial toda profissão que seja necessária para o homem e a mulher levar comida para sua prole. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O que está acontecendo com o mundo todo, com o seu povo, com a sua gente, com o nosso Brasil? Eu sempre estive no meio do povo, estarei sempre no meio do povo. Recebo agora documentos da CPI para dizer onde eu estava nos meus últimos fins de semana, 50. Não interessa onde eu estava. Respeito à CPI. Estive no meio do povo. E Bolsonaro concluiu o seu discurso enaltecendo o trabalho do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Faria, parabéns a você e a todos aqueles que ajudaram nesse projeto da internet pelo Brasil todo, bem como o nosso 5G e pensando até no 6G, como veremos daqui a pouco lá no Congresso Nacional, disse o presidente. Bolsonaro seguiu sua agenda durante o dia, depois da cerimônia para o Rio de Janeiro, onde teve encontro com o novo governador do estado do Rio de Janeiro e também para recepcionar no aeroporto do Galeão, no Rio, a chegada do brasileiro Robson, solto pelo governo russo após pedidos diplomáticos do governo do Brasil, do próprio presidente Jair Bolsonaro. E quem recebe do INSS agora sim vai receber o adiantamento do que é chamado de 13º salário do INSS. A Secretaria-Geral da Presidência informou que o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS 2021, o chamado abono anual. O objetivo da medida é acelerar a retomada da economia. O crédito, que geralmente ocorre em agosto e novembro, será feito em junho e julho. Segundo o Ministério da Economia, a medida deve incrementar a renda dos beneficiários, injetando quase 53 bilhões de reais na economia do país e favorecendo o processo de recuperação econômica após o impacto da pandemia do novo coronavírus. A medida não tem impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem acréscimo na despesa prevista para o ano. Ainda nesse contexto de reaquecimento da economia brasileira, vale lembrar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo possivelmente lançará em breve o programa denominado de bônus de inclusão produtiva voltado a trabalhadores informais que estão fora da rede de proteção social pública. Segundo o ministro, o programa deve ser dirigido aos invisíveis, aqueles que não têm BPC, benefício de prestação continuada, nem Bolsa Família e estão andando por aí em busca do ganha-pão. O Brasil tentando recolocar a economia nos trilhos, apesar de todos aqueles
que lutam contra o país, contra os brasileiros. De Brasília, André Luiza Matias. Gente, enquanto o presidente Bolsonaro gerencia o governo em Brasília, eis que está na capital federal um velho conhecido de Brasília. Passando praticamente toda semana em Brasília está nada mais, nada menos que Lula. E ele vem realizando reuniões com parlamentares, embaixadores, um deles seria um embaixador chinês. O petista chegou a convidar em uma conversa o senador Fabiano Contarato, Rede Espírito Santo, para se filiar ao PT. Na agenda de Lula, encontro com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e com o ex-presidente da Câmara, olha só, Rodrigo Maia. Nesta quinta-feira, com Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Gente, dizem que Lula está alinhavando por ali os esquemas para uma eventual disputa em 2022. Parece que até José Sarney esteve na agenda. A ideia seria montar um esquemão, uma estratégia, não é, com poderosos conhecidos no meio político para fortalecer sua condição de candidato em 2022. Resta saber que tipo de acordos poderiam estar nascendo em troca de apoios, ou seja, se seriam nos mesmos moldes de outras campanhas do PT. Um dos momentos fortes da semana, o início dos depoimentos na CPI da Covid-19. O primeiro, um dos mais aguardados, foi o do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não é? Que falou nada além do que já é de conhecimento público. E embora não com a intensidade que a torcida do Contra desejava, deixou aí algumas cutucadas no governo. Mas uma coisa chamou a atenção no depoimento de Mandetta. O ex-ministro da Saúde afirmou que a desordem de governadores e prefeitos chegou a atrapalhar a compra de respiradores por parte do governo federal. Nós estávamos comprando a um preço baixo, mas os estados começaram a usar ordens judiciais para a aquisição de respiradores. Isso escalonou os preços e o que iria para um município acabou indo para outro estado, disse. Nessa questão aí, dada pela justiça, de que prefeitos e governadores poderiam fazer o que bem entendessem em relação à pandemia. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou também durante o depoimento na comissão de inquérito parlamentar da Covid-19 que o governo federal sempre se baseou em 3 pilares. De acordo com o ex-ministro da Saúde, toda a medida foi influenciada com base na defesa da vida da população. E sobre a CPI, quem também depôs foi Nelson Teich, que chegou a irritar os integrantes da comissão porque não acrescentou nada que gerasse problema ao presidente Bolsonaro, ou seja, na explanação de Teich e até mesmo de Mandetta, até o presente momento, se o objetivo da CPI for mesmo político, deram com os burros na água. Parece que tem até interrogadores da CPI querendo colocar palavras na boca dos depoentes, tamanha a decepção por falta de novidades desejadas, sobretudo pela oposição ao governo. O atual ministro da Saúde, o Queiroga, e também o diretor da Anvisa, de agenda na CPI nesta quinta-feira. Outro que é aguardado com muita expectativa pelos integrantes da comissão é o ex-ministro Eduardo Pazuello, não é? Que deveria fazer seu depoimento na quarta, mas porque teve contato com infectados pelo coronavírus, teve sua participação adiada, já agendada para a data de 19 de maio. E o vice-presidente da CPI da pandemia diz que a convocação de ministro da Economia, do ministro Paulo Guedes, é inevitável. Depois do depoimento de 7 horas do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, disse que tornou-se inevitável a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, pela comissão. Como se ninguém soubesse que esta ação já estivesse no script desses senadores. Isso porque, durante a oitiva, Mandetta teria afirmado que a equipe econômica ignorava alertas e não compreendia o tamanho da crise. Randolfo Rodrigues
é o autor do requerimento que pede a convocação do ministro da Economia. Segundo ele, ficou evidente, com o depoimento de Mandetta, que havia dois comandos na direção das ações em relação à pandemia e que o conflito entre saúde e economia contou com a participação do ministro Guedes. O relator da CPI, Renan Calheiros, informou que apoia a convocação do ministro da Economia. Outra novidade, né? Mandetta afirmou que havia um distanciamento entre as equipes do Ministério da Saúde e da Economia e que isso teria afetado a avaliação dos impactos econômicos da pandemia e as respostas do governo até em relação ao auxílio emergencial. Na avaliação de Mandetta, muitas tomadas de decisão acabaram sendo equivocadas. Pois bem, Randolfo Rodrigues também espera ver aprovada a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, que disse em entrevista à revista Veja que vai requisitar à Polícia Federal informações sobre os inquéritos que envolvem governadores em supostos desvios de dinheiro da saúde. Vamos aguardar o mesmo posicionamento enérgico de Randolfo Rodrigues em relação à convocação dos governadores por conta de supostos desvios de dinheiro na saúde do Brasil. De Brasília, Fábio Santos. Gente, agora a questão do voto impresso vai para o tudo ou nada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que obriga o voto impresso, voto auditável, né? A urna eletrônica com a impressão de um comprovante. Trata-se da PEC 135/2019, que exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos no Brasil. A comissão terá 34 titulares, 34 suplentes, a serem indicados pelas lideranças partidárias. A deputada Bia Kicis comemorou a iniciativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acaba de criar a comissão especial da PEC 135/2019 do voto impresso auditável, mais um importante passo dado, uma vitória parcial, e complementou a parlamentar. Mais uma promessa cumprida. Vamos cuidar agora da instalação dessa tão esperada comissão. A autora da PEC, a deputada, fez um vídeo, não é? Falando da importância do projeto que pode garantir mais transparência nas eleições. Cogitado pelo presidente Jair Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo em 2022, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, descartou a possibilidade de ser candidato. Em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, da Rádio Bandeirantes, ele afirmou que seu foco, no momento, é seguir o trabalho no governo. O nome de Tarcísio já foi sugerido algumas vezes pelo presidente Bolsonaro para a sucessão de João Dória em São Paulo. Tarcísio, no entanto, disse que não considera seu nome forte para a disputa. Se tem alguém forte aqui para São Paulo, não sou eu. A gente está num momento crucial do nosso programa de concessões, de parceria com o investidor privado, e neste momento não dá para misturar política com técnica. O foco é em entrega, sem falar em candidatura, apontou Tarcísio. E tá certo ele. E estaria o Partido Comunista da China trabalhando para desmatar mundo afora? O Partido Comunista da China foi acusado de financiar o desflorestamento em vários países. Dados analisados pela Forest and Finance, uma coalizão global de organizações não governamentais, mostraram que de janeiro de 2016 a abril de 2020, bancos do país asiático forneceram 15 bilhões de dólares em empréstimos e serviços de subscrição para empresas que comercializavam commodities ligadas ao desmatamento ilegal no sudeste da Ásia, Brasil e África. A reportagem é do jornal Financial Times. Em 2017, o sistema bancário chinês ultrapassou o da zona do euro para se tornar o maior do mundo em ativos. Dessa forma, passou a influenciar crescentemente em outras economias em desenvolvimento. O relatório bate de frente com a promessa do secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, na cúpula do clima, que garantiu
que vai neutralizar até 2026 as emissões de carbono com a finalidade de se combater as chamadas mudanças climáticas. Na ocasião, outros países lançaram dúvidas acerca da promessa feita pelo mandatário comunista. E olhando para essa informação, eu só consegui lembrar de uns e outros políticos brasileiros, ou melhor, politiqueiros, que não podem ver uma oportunidade, que vão logo correndo passar um pano para a China. Muitos desses, inclusive, conseguem colocar respeito ao meio ambiente e defesa da China no mesmo discurso. Para esses, o país asiático é a vaca sagrada que não se pode sequer mencionar em forma de crítica. Fazem de conta que não veem que a China tem um posicionamento predatório e não de parceria em relação a outros países. Em se tratando de meio ambiente, os fatos são assustadores. Um estudo realizado em 2018 apontava que 90% do lixo jogado nos oceanos vem de 10 rios do mundo e quase todos esses rios passam pela China. Isso sem contar que o país asiático é responsável por 28,8% de todo o gás carbônico emitido no mundo. Em termos comparativos, a China gera mais GGE, também chamados de gases de efeito estufa, que todos os países do continente europeu juntos. E claro, não podemos esquecer que os cidadãos chineses vivem sob perseguição e controle estatal, vivendo apenas o que o Partido Comunista Chinês lhes permite. Então, só para fechar, creio que os politiqueiros sem vergonha do Brasil terão de escolher o que defendem, porque democracia, meio ambiente e China não cabem no mesmo discurso. A deputada federal Flor de Lis dos Santos Souza e mais 9 acusados pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019 vão enfrentar o júri popular. A informação foi divulgada pela assessoria do Tribunal de Justiça. Denunciada como mandante do crime, Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Em razão da imunidade parlamentar, a deputada, que só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável, cumpre medidas cautelares monitorada por tornozeleira eletrônica. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o desbloqueio de mais de 165 milhões de reais para investimento nas forças de segurança pública dos estados do Acre, Amapá, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses recursos vão auxiliar os estados a investirem em equipamentos, viaturas, tecnologias e capacitação dos profissionais que atuam diuturnamente no combate à criminalidade, ressaltou o ministro Anderson Torres em ofício enviado aos senadores. A verba é do Fundo Nacional de Segurança Pública e referente aos eixos de enfrentamento à criminalidade violenta e de valorização dos profissionais de segurança pública. O repasse é efetivado a partir de critérios que deverão ser cumpridos pelos estados e pelo Distrito Federal, como, por exemplo, ter dados integrados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, plano de carreira de servidores, possuir fundo e conselho estadual instituídos e em funcionamento, além de garantir que somente até 3% do efetivo atue fora de suas respectivas corporações. Os desbloqueios foram feitos após análise e aprovação dos planos de aplicação entregues pelos entes federados. Em março, o governo federal anunciou o desbloqueio de cerca de 160 milhões de reais para investimento em segurança pública a outros estados. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.